O Grande Ditador, dirigido e interpretado pelo ilustre diretor de cinema Charles Spencer Chaplin, retrata um barbeiro que acaba de retornar da guerra, sem notar que o mundo havia mudado de forma brusca, devido à ascensão de um ditador fascista no país. Por meio do cinema, Chaplin transporta os elementos que compõem a realidade, especificamente de seu tempo, evidenciando ao espectador a sua crítica ao autoritarismo e às políticas antissemitas vigentes naquela época. A priori, creio que seja de grande relevância narrar, mesmo que de maneira breve, a transição do cinema mudo para o cinema falado, em virtude de que o filme em questão aborda, dentre os variados temas, a falta de liberdade de expressão, que nitidamente, com o uso da linguagem sonora, complementa com veemência a sua crítica às políticas autoritárias. Em 16 de outubro de 1927, The Jazz Singer é o primeiro filme com imagem e som. A princípio, o cinema mudo era composto apenas por imagens cotidianas, como por exemplo a chegada de um trem na estação, produzido pelos pioneiros do cinema Auguste e Louis Lumière. Nas palavras de André Bazin, em seu ensaio sobre a evolução da linguagem cinematográfica, os cortes dos planos não têm outro objetivo que o de analisar o acontecimento, segundo a lógica matemática ou dramática da cena. Ou seja, a cena em questão apenas poderia significar o que ela significava. Havia um limite que barrava a interpretação do espectador. Tal limite era justamente o ponto de vista do diretor. Entretanto, como afirma Saslock, o cinema nunca foi silencioso, porque nunca quis representar um mundo mudo a espectadores cegos. O som foi fundamental para o crescimento do cinema, visto que concedeu uma nova maneira de pensar cinema, rompendo, mesmo que parcialmente, com o que já estava estabelecido. Por certo, com a chegada do som, muitos dos cineastas renomados, dentre eles Eisenstein, Hitchcock e Charles Chaplin, não aceitaram o uso dessa nova linguagem cinematográfica. Enfim, depois de ter construído uma breve história sobre o cinema, chegamos ao ponto desejado. Charles Chaplin, de primeiro momento, não aceitou a nova estética que vinha surgindo no final dos anos 20. Entretanto, seus últimos 5 filmes foram já com essa nova estética. Seus filmes passaram a ter o uso do som. Dentre os filmes está O Grande Ditador. O som, em especial nesse filme, é uma solene menção à liberdade. A maneira como Chaplin interpreta o seu personagem de maneira sátrica é brilhante e desperta ao mesmo tempo a risada, como também os olhares para as questões políticas que estavam ocorrendo em sua época. No filme, o barbeiro e o ditador são interpretados pelo Chaplin. No final do filme, acontece a invasão a Austerlitz, e nesse momento, o barbeiro tinha fugido com uma roupagem militar, ao mesmo tempo que o ditador estava indo para Austerlitz. O que acontece é que os dois são confundidos pelos soldados, e quem acaba fazendo o discurso final é o barbeiro. Sem dúvidas, o discurso final é muito humano, como deveria ser. A mensagem que o barbeiro conduz ao espectador é comovente, revela, bem como resgata, o sentimento de humanidade que em seu período havia sido totalmente perdido. Isso é cinema, isso é Chaplin. Obrigado por assistirem o vídeo até o final, até breve. Think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness.